Tudo bom? Nós estamos colocando aqui a gravação das aulas que foram feitas em tempo real e que nós tivemos alguns problemas, não conseguimos concluir a gravação. Então, nós estamos apenas repondo. Então, eu vou dar a explicação e vou colocar os exercícios com vocês. Então, nós estamos falando sobre o Sudeste. Como que foi esse processo de intensidade populacional, como é que isso aconteceu? Então a gente tem que voltar lá para a história para entender um pouquinho. A região Sudeste, ela teve forte influência dos períodos coloniais e primeiro reinado. Então nós temos aqui o movimento populacional, o aumento de população na região de Minas Gerais, a descoberta do ouro. Todo mundo que estava no Brasil aqui vinha para a região de Minas Gerais em busca dos ouros, né, dos ouros, das pedras preciosas encontradas nas regiões de Minas Gerais. Rio de Janeiro teve desenvolvimento a partir do momento que a família real veio com toda a corte para o Brasil e eles se instalaram no Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro ele precisou se desenvolver por causa disso. O estado de São Paulo tem o seu desenvolvimento por conta das fazendas cafeiras, o desenvolvimento do café. Então foram 3 importantes momentos, fases que fizeram toda a diferença no desenvolvimento da nossa região. Quando a gente fala do Sudeste, a gente esquece um pouquinho, né, do Espírito Santo, mas o Espírito Santo faz parte aqui da nossa região, é super importante, tem um dos maiores portos que faz o transporte, né, de minérios de ferro do Brasil para fora do Brasil, o maior exportador, né, porto exportador de minérios aqui do Brasil. Então, quando a gente fala já de região sul, sudeste, nordeste, como que a gente tem essas divisões? A gente tem divisões que a gente chama de geopolíticas. Então, elas estão concentradas. Na nossa região, nós temos algumas diferenças, nós temos vários biomas, vários tipos na verdade, assim, a gente poderia falar que são tipos de clima, né? Então, nós temos tipos de solo, nós temos tipos de plantas variados aqui, porque nós temos 3 biomas existentes. Mata Atlântica, principalmente aqui na região São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, a região de litoral. Nós temos Caatinga, acontecendo já ali na região de Minas Gerais, e Cerrado acontecendo no finalzinho de São Paulo e Minas Gerais. Então, nós temos esses 3 biomas acontecendo dentro da nossa região. Então, hoje, a gente não tem mais mineração acontecendo, a gente não tem mais família real no Brasil, e nós também não temos mais o advento do café. Então, o que continua fazendo as pessoas saírem de outras regiões e migrarem para nós? Primeiro, porque são os locais em que nós temos maior número de ofertas de trabalho. As pessoas normalmente migram de lugar para outro em busca de trabalho. Esse é o primeiro fator quando você pergunta para alguém por que mudou, é sempre em relação ao trabalho. Segundo, estudos, e a gente não diria que melhoria da qualidade de vida, porque nós não temos uma qualidade de vida assim, até tão boa, apesar de que nós temos maior acesso a clínicas médicas, a hospitais, mesmo que a gente esteja falando isso tudo público, tá? Então, mesmo assim, a gente não colocaria que essa qualidade de vida. Mas assim, quando você para pensar o pacote todo, você conseguir trabalhar um pouco mais, ganhar um pouquinho mais de dinheiro, você ter um pouquinho mais de lazer, tudo isso faz parte também de um bem-estar, que é algo que acontece hoje na nossa região. Então, quando a gente olha para a página 102, nós temos ali algumas fotos para a gente analisar. Então, nós temos aqui paisagens completamente diversificadas. Então, a gente tem paisagem com dunas, prédios altos, prédios baixos, serra, mar, montanhas. Então, quando a gente olha, a gente não consegue dizer que aqui basicamente é só zona urbana, se aqui é só zona rural. Como é que isso acontece?
Então, aqui vem uma perguntinha aqui, ó. Paisagem natural dos estados da região sudeste, ela é diversificada ou não? Ela é diversificada, sim, você tem praia, você tem montanha, você tem áreas de rochas, mas você também tem uma boa parte natural e você tem uma boa parte urbana também, tá bom? Então, olha lá, página 102. Olha lá, quando a gente fala do nosso quadro natural, nós temos aqui uma série de informações. Nós temos ali serra, como a Serra da Mantiqueira. Ela já tem um outro tipo de árvore, uma árvore um pouco mais alta, mais fina, parecida com aquelas que a gente tem ali no horto, folhinha fina. Quando você tem ali Mata Atlântica, árvores mais largas, uma vegetação verde mais claro, alguns momentos até mais colorida. Então, olha lá, nós temos aqui os nossos climas. Então, nós temos aqui, ó, semiárido, já com pouca incidência de chuva, tropical, tropical de altitude são regiões de planalto, tropical úmido, recebendo influência marítima, e nós temos o subtropical, que é a parte em que a gente tem o nosso litoral. Então, olha só, nós vamos para os exercícios, tá bom? E a prova vai fazer junto com vocês já a correção. Então, exercício 1, falou assim, ó, escreva o nome dos estados que compõem a região sudeste e as suas capitais. Então, quem são os estados? Espírito Santo. A capital é Vitória. Nós temos o Rio de Janeiro. A capital tem o mesmo nome. Nós temos Minas Gerais e a capital Belo Horizonte. E São Paulo, com uma capital que também tem o mesmo nome, assim como acontece com o Rio de Janeiro. Então, São Paulo, São Paulo. Não se preocupa que a prova vai baixar para vocês poderem ler. Eu vou dar o tempinho para copiar. Enquanto vocês estão terminando. Vou apagar esse aqui de cima. Numerinho 2, a gente tem um mapa meteorológico. Então, ele veio assim, ó. Certo? Igual a gente vê na TV. Então, olha lá. João estava assistindo ao telejornal e viu a previsão do tempo para o Sudeste para o próximo domingo. Então, olha lá. Qual a previsão do tempo para o norte de Minas Gerais? O norte de Minas Gerais está aqui. Então, isso aqui não é nublado. Quando aparece mais o sol do que as nuvens, é sol entre nuvens.
Nublado é quando aparece assim, ó, mais nuvens do que sol, tá bom? Então, sol entre nuvens. Letrinha B. Domingo será um bom dia para ir à praia no litoral de São Paulo? Não, porque aqui tá totalmente azul escuro aqui, ó, fortes chuvas. Letrinha C. Se você estiver no oeste do estado, ó, norte, sul, leste é sempre pro ladinho do mar, oeste para dentro do nosso mapa do Brasil, tá bom? Fiz e tava fora, né? Norte, sul, leste pro mar, oeste para dentro do mapa. Se você estiver no oeste de São Paulo, você consegue aproveitar o dia? Sim, porque você vai ter apenas um dia nublado. Opa! O dia vai estar nublado, mas não haverá chuva. Para o numerinho 3, a gente precisa deste outro mapa, que está bem aqui. Ele já está até com essa divisão aqui, ó. A gente vai falar do relevo. Planalto, aquela partezinha mais alta, planície, aquela parte mais reta, sem montanha. Normalmente a gente vê planície onde a gente tem praia. E depressão. Depressão é quando você tem aqui montanha, montanha, montanha. Chegou uma parte lá embaixo e volta de novo. Isso é a depressão, tá bom? Vale é pequenininho. Depressão, ela é bem maior, tá bom? Olha lá, qual o tipo de relevo que é predominante no sudeste todo? É esse rosinha aqui. É o planalto. Cite pelo menos um rio que passa pelo estado de Minas Gerais. Então, no estado de Minas Gerais, a Pro até separou aqui, ó, com essa linha. É o que está aqui, ó, nessa parte de cima da linha. Então, eu tenho aqui o Rio Doce, Rio Grande, Jequitinhonha, Rio São Francisco. E você vai escolher um rio. Eu vou colocar aqui, ó, Rio Doce. Tá? 5. Vimos que as paisagens naturais da região sudeste, elas são bem diversificadas. Nós temos o que pode mostrar que essa paisagem é diversificada? Nós temos 3 biomas existindo aqui dentro. Cerrado, Caatinga e Mata Atlântica, conforme a Pro já falou, tá bom? Gente, quando a gente fala de Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica acontecendo ao mesmo tempo, isso só acontece na nossa região sudeste. Deixa eu abaixar um pouquinho para vocês copiarem. Só acontece na região sudeste, porque nós estamos entre biomas, então a gente tem 3 biomas acontecendo
no espaço bem pequenininho, tá bom? Isso não acontece na maioria das outras regiões, tá? Elas têm biomas específicos. Certinho? Tá, Pro vai terminando esse videozinho aqui com vocês. Até a próxima aula.